Cumprimento a todos os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Hoje, portanto, é quinta-feira, dia 20 de maio de 2021. Estamos dando continuidade a mais uma leitura diária. Desta feita, se encontra na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17, cujo título é Enviado para Evangelizar. Assim nos diz o texto sagrado. Porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Outrora ontem, meus queridos irmãos, falando sobre o evangelismo de Filipe, também citei no final do áudio que Paulo queria ir para a Ásia Menor, só que o Espírito Santo impediu e levou para Macedônia, na Europa. Mostrou naquela visão para ele que o lugar que ele deveria ir era a Macedônia. E o apóstolo Paulo ele fala aqui que ele foi chamado para evangelizar. Observe bem, quando ele chega na Macedônia, ou seja, nem sempre quando você for fazer a vontade de Deus, vai significar que será isento de sofrimentos, porque o sofrimento faz parte da obra. O trabalho é árduo. Quando ele chegou na Macedônia, na cidade de Filipos, com toda aquela história do jovem adivinhador e tal, depois ele e Silas foram presos, Todos nós sabemos que eles cantaram à meia-noite, que houve um terremoto e foram quebrados os grilhões, e como o soldado guardava os presos, acontece que ele estava com medo, porque a penalidade era rude, segundo a lei romana, para um soldado que não cuidava dos presos ou deixasse qualquer um escapar. Então o soldado ficou apavorado, haja vista que as prisões foram abertas devido ao grande terremoto. Por causa disso, ele pegou numa espada e ia se suicidar, com medo de ser castigado pelos romanos. Quando ele pegou essa espada e ia se suicidar, estava a ponto de se matar, apareceu Paulo, os outros presos e Silas dizendo: não te faças nenhum mal, estamos todos aqui. Naquela hora, ele se espantou, ou até mesmo foi movido de uma certa alegria, que não precisava mais fazer aquilo. E então ele disse: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Então lhe responderam os apóstolos: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E ele creu, e foram salvos, ele e a sua casa. Observe que conversão espetacular, que conversão maravilhosa. A multiforme graça de Deus atinge todos os quais o Senhor Jesus chamar. Observe de Cornélio, centurião, que habitava ao norte, que habitava em Jope, ou melhor dizendo, que habitava em Cesareia. Pedro que estava em Jope, é verdade. Observe que Cornélio era um homem que praticava boas obras, tinha esmolas, só que ele ainda faltava aquele passo crucial, que era o aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. E neste caso, diferentemente do caso aqui do soldado, neste caso, o anjo do Senhor apareceu para o próprio Cornélio e disse: as tuas esmolas e a tua oração foram ouvidas e chegaram até a memória de Deus. E em Jope estava Pedro, na casa de seu irmão, do seu amigo, melhor dizendo, Simão o curtidor. Quando ele teve um arrebatamento de sentidos próximo ali ao meio-dia, e ele viu um vaso descendo com lençóis, que a história nós sabemos,
mata e come. Ele, Senhor, mas é impuro, não chames tu comum aquilo que eu santifiquei. E o Senhor disse, vai lá até a cidade, ou melhor, vai chegar homens até você, 3 homens te buscam, e você deve descer e ir com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Faça a obra que Deus te chamou, da forma como Ele te chamou, sem questionamento. Evangelize sem questionamento. Evangelize sem dúvida. Evangelize com vontade. Levanta-te, desce, porque eu chamei eles para te levar. Ou seja, faça a obra, porque eu estou no controle desta obra, da sua evangelização. E ele desceu para junto dos homens que foram enviados por Cornélio. E lá nós sabemos que ele começou a anunciar a palavra de Deus, o Evangelho, e quando ele começou a anunciar, quando ele começou a falar, quando ele abriu a boca, quando ele começou a falar de Cristo, aquelas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, passaram a falar em novas línguas e posteriormente batizadas nas águas. Observe que Deus, quando Ele quer salvar, você é apenas um instrumento em suas mãos e Ele prepara o caminho, as pessoas, a cidade, o momento e a hora certa para que você anuncie as boas novas para aqueles que estão precisando. Deus te abençoe e até amanhã.